Principais causas para um alto absenteísmo, pessoal. Então, você já aprendeu a como medir, já sabe o impacto que o absenteísmo pode ter no turnover e, consequentemente, custos, bem como uma dor de cabeça enorme para o supervisor da área. Então, quais são aí as principais causas de um alto absenteísmo? Pessoal, se você for fazer um Pareto, tem uma série de oportunidades que podem ser avaliadas em relação ao sistema de gestão, ao meio ambiente envolvido, a própria mão de obra, a máquinas, ao método. Então, existe uma série de fatores que podem impactar e que precisam ser investigados. Agora, uma grande dica eu vou te dar no próximo slide, que é de que forma que você pode identificar uma causa mais provável. Todas essas aqui são causas potenciais, mas se você fizer uma boa análise em relação a algumas dicas que eu vou te dar, você pode começar a tentar, através dessas dicas, através desses dados, chegar mais próximo de uma causa mais provável, eliminar um monte que estão aí no meio do caminho, tá ok? Então vamos lá. Dicas para que você possa identificar uma causa mais provável de absenteísmo. Então, uma dica muito importante é você usar o conceito de estratificação de dados. Então, o que é o extrato? O que é o processo de estratificação dentro de análise e solução de problemas? É você ter a possibilidade de você transformar um problema grande em problemas menores, né? Nós costumamos falar em treinamentos que é transformar um leão num monte de gatinho. E aí você pega lá os gatinhos mais bravos para que você possa realmente tratá-los. Então, através da estratificação, você pode ir montando gráficos de Pareto ou gráficos de pizza até que você identifique aquela área, aquele tipo de atestado, aquele tipo de problema que gerou o atestado e você possa realmente, através de um extrato mais específico, mergulhar nas possíveis causas em relação a esses fatores. Então, a estratificação é sempre uma coisa muito interessante que a gente utiliza muito em qualquer tipo de análise e solução de problemas e aqui não é diferente. Então, você pode estratificar esses dados de absenteísmo por tipo de absenteísmo, por linha de produção, por mês, por turno, por tipo de supervisor, por operação, por funcionário e assim por diante. Então, você pode pegar esses dados que estão chegando na área de recursos humanos e começar, geralmente se a sua área, se você tem uma suspeita que a sua área tem muita falta, muito afastamento, então você pode começar a estratificar esses dados por esses extratos que eu acabei de falar para verificar aí a procedência de padrões, tá? Então vamos falar um pouquinho também sobre isso um pouco mais nos slides adiantes. E vamos dar um exemplo de estratificação por tipo de absenteísmo. Então, geralmente nós temos aí um tipo de absenteísmo que é através de atestado médico, ou é um tipo de absenteísmo que nós chamamos de falta legal, falta injustificada ou mesmo atraso. Então, são aí os quatro tipos de absenteísmo. Vamos colocar no exemplo hipotético que nós levantamos esses dados, a gente percebeu que 77% do seu problema de absenteísmo ele está voltado em atestado médico, né? 14% aqui é falta injustificada, 7% é atraso e 2% é falta legal. Então, já que o maior extrato é atestado, eu posso, a partir desses dados, agora mergulhar dentro de atestado e tentar entender, por exemplo, que tipo de problema gerou aquele atestado, né? Então, aqui é um exemplo de extrato. Então, eu posso, através de um outro Pareto também, dentro de atestado, e verificar que, de repente, eu tenho aqui dor lombar 12%, manguito rotator, ou seja, ombros são mais 5%. Então, aqui eu posso quebrar aqueles 77% em relação ao atestado e tentar entender qual é o tipo de problema que está sendo ocasionado, né? Eu poderia, por exemplo, dentro daquele atestado, verificar qual é a área que mais está gerando aquele tipo de problema, né? Se tem uma área, se tem algum supervisor
de alguma área que chama mais atenção ou é algo mais global. Então, através desses extratos, eu vou chegando em alguns fatores que são determinantes para o absenteísmo numa determinada área. E aí, a partir do momento que eu estratificar todos os dados possíveis em relação àquela área, aquele atestado, eu tenho que entender por que, por exemplo, eu estou tendo um problema em relação à parte de lombar, né? Que são dor nas costas. Por que eu estou tendo um problema, por exemplo, no meu ombro? Então, é um tipo de análise, aqui são dados hipotéticos, que eu peguei como exemplo, eu montei isso aqui especificamente, mas para que você tenha uma ideia em relação a quais extratos, que tipo de investigação, que tipo de análise um pouco mais profunda você pode ter para tentar entender quais são os fatores. E a partir dos fatores perguntar, mas por que eu estou tendo aquele tipo de dor? Será que aquele posto de trabalho executa alguns elementos de trabalho que podem ter uma correlação em relação a isso, para que eu possa aprofundar a minha investigação.